Oi, pessoal, tá travando. Tá uma chuva aqui no Rio de Janeiro, não sei o que pode ter seu sinal ruim. Espero que vocês já estejam me vendo novamente. Então a gente estava falando sobre arrependimento. Bom, o que é importante, pessoal, é a gente pensar que como é que a gente lida com o sentimento quando a gente já tá com essa sensação de arrependido. A gente estava falando antes que todos nós já fizemos muitas coisas que nós gostaríamos, se a gente voltasse atrás, a gente faria diferente. Tem pessoas que dizem que não se arrependem, na verdade elas tiram o foco disso, elas não ficam remoendo sobre situações que já passaram, ou elas ficam vendo o lado positivo de que aprenderam sempre alguma coisa, mesmo que tenham tomado uma atitude errada. Vou ver, vocês estão entrando, a Milena, Alexandre, o Alfredo Neto, a Thelma, Janaína, Ero Fernandes, a Násia, boa noite, a Alexandra, o Alfredo. Eu me arrependo de ter feito um curso na faculdade, hoje, depois de tantos anos. Quando a gente tem um arrependimento assim, mais pontual, são coisas que a gente pode fazer novamente, né? Por exemplo, um curso é uma coisa que não precisa se arrepender tanto ao ponto de ficar sofrendo com isso. Por quê? Porque não tem idade para voltar a estudar, não tem idade para começar um curso. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender com o erro. Fiz algo, não gostei, é muito comum. Tem pessoas que começam 3, 4 graduações e vão trocando até algum que goste. Então, tem que fazer o que tem vontade, né? Fazer um direcionamento. E agora, o que eu quero fazer? A gente sempre tem que começar a ver, pessoal, o lado bom de se arrepender, porque existe. Sabe qual é o lado bom de se arrepender? Ter aprendido com o erro, e isso é um sinal de que você evoluiu. Eu melhorei, antes eu achava que aquilo era bom e hoje eu não acho mais. Então tudo a gente pode ver o que tem de bom na situação. E quando a gente se arrepende, mesmo quando a gente fez um erro mais grave, no mínimo a gente vai concluir que a gente evoluiu como pessoa. Olha, antes eu fazia isso e hoje eu não acho legal. Ou seja, minha consciência aumentou, eu me tornei uma pessoa melhor, mais consciente dos meus atos. E a outra situação é a gente aprender com aquele erro, que aí vai nos dar uma experiência que é até uma vantagem que a gente tem. Se chega uma pessoa que tem um arrependimento em uma situação e uma que não tem, a que já tem um arrependimento já tem uma experiência ruim, ela já sabe algum caminho que não é bom de seguir, então já é uma vantagem. Porque o arrependimento, ele dá a experiência, né? A experiência tem um preço, que é lidar com o passado, lidar com os erros, mas com os erros sempre vem um aprendizado e um amadurecimento. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Carla Castro, me arrependo de ter casado. Essa é uma situação que já afeta mais a nossa vida, né, Carla? O que tu tem que fazer? Pode ter se arrependido por não ser o estilo de vida que você quer, de ter casado mesmo, ou de ter casado com a pessoa que se arrepender de ter se casado com uma certa pessoa. E isso também é reversível. Se você tem certeza que se arrependeu de ter se casado, tem que se separar. Tem que procurar, né? E só não pode desistir de... Se você quer formar uma família, se você casar de novo, não pode achar que essa experiência vai ser sempre dessa forma. Aí a gente tem que aprender com o erro. Então, se eu me arrependi de ter casado, o que não deu certo no meu casamento anterior? Já é uma vantagem pro seu próximo casamento. Começa a pensar, porque o arrependimento, ele nos dá esse gás. Ele nos dá dicas do que não é legal. E nos dá até força. Porque às vezes a gente sabe que uma coisa é errada. Mas, tá, a gente vai e tenta, arrisca, vai lá, quebra a cara. Agora, se tem um sofrimento de arrependimento, isso pesa tanto que não tem jeito, a gente não faz mais. O arrependimento dá essa vantagem pra gente. O arrependimento nos dá uma força pra gente não cair mais no mesmo erro. Miriam Abreu, o meu arrependimento foi de acompanhar os sonhos de uma pessoa e não ter corrido atrás dos meus próprios sonhos. E por não me sentir valorizada por isso, hoje procuro me valorizar mais.
Autoestima em primeiro lugar. Claro que a gente tem que se doar, relacionamento a gente tem que sacrificar algumas coisas, mas a gente tem que saber o nosso limite. A gente não pode se sacrificar ao ponto de nos anular. Então, qual é o problema de investir numa pessoa, como a Miriam fez, e é quase certo que vai vir um arrependimento uma hora, porque você acaba depositando uma expectativa em outra pessoa, a sua felicidade em outra pessoa, e essa pessoa nem é culpada de não te fazer feliz, porque cada um é responsável pela sua felicidade. Então, se uma pessoa se deixa de fazer as coisas para acompanhar o outro, tem que estar muito bem claro que é uma opção que vai te fazer mais feliz. Não pode ser eu tô completamente infeliz e vou fazer esse sacrifício pelo outro, porque senão vai bater o arrependimento com certeza uma hora, tá? Silvana, me arrependo de não ter curtido tanto a minha mãe antes dela ter Alzheimer. Isso é verdade, Silvana. Por isso que a gente tem que valorizar as pessoas que a gente gosta, não sacrificar, né, os nossos valores, os nossos limites, porque a gente tem que ver o que vai me fazer feliz, o que realmente é importante para mim, qual é a minha prioridade. Pessoal, tem uma pesquisa com pessoas com mais de 90 anos que perguntaram nessa pesquisa, né, do que essas pessoas que hoje já têm 90 anos mais se arrependem. Vocês sabem qual foi o fato que todas disseram? Elas não disseram de curtir mais pessoas ou coisas. Elas falaram que o maior arrependimento da vida delas foi não ter arriscado tanto. E aí que a gente entra. Por quê? Porque tem dois lados. Porque às vezes um arrependimento nos causa tanta dor, nos causa até um trauma psicológico, que a gente fica com medo de se arrepender de novo. E o medo de se arrepender nos paralisa. A gente começa a sentir medo e evitar de fazer as coisas. Então também tem esse outro lado. Eu não vou, né, fazer uma viagem que eu quero, fazer um curso que eu quero fazer fora, porque eu tenho medo de me arrepender de não ter ficado muito com outra pessoa, ou medo de me arrepender de alguma coisa que tá por aqui. Mas tem muito mais chance da gente se arrepender do que não fez do que fez. Por quê? Porque aquilo que eu tava falando antes, o arrependimento do que a gente fez sempre vai ter um lado bom, que é no mínimo ter aprendido com o erro. Agora, o arrependimento de não ter feito não tem lado bom. A gente só deixou de viver, deixou de fazer e deixou de aprender. Então a gente tem que sempre concluir isso, que o arrependimento ele tem um preço, mas é muito pior a gente não arriscar. É muito pior se arrepender do que não fez. Aquela frase clichêzona que muita gente fala, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Pior que eles têm razão, cientificamente está provado isso nessa pesquisa. É muito pior a gente se arrepender do que a gente não fez, porque aí a gente fica sem opção. Porque se você fez e deu errado, você não aprendi, vi pelo menos qual é o lado certo. Agora, eu não ter feito, eu nem vejo qual é o lado certo, eu nem vejo se aquela opção que eu gostaria de arriscar estaria certo ou errado. Então, é muito pior e é muito doloroso chegar na velhice com uma lista de coisas, de vontades, de desejos não feitos e de dúvidas, como seria isso, como que eu ia fazer. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes o arrependimento é o preço de ter arriscado. Arriscado ser feliz, arriscado ir atrás de alguma coisa que você quer muito. Então também a gente tem que ter esse peso. É muito pior se arrepender do que não fez. Isso é fato. A Cláudia e Everton, me arrependo de muitas coisas. João Guimarães, boa noite. Jacilene, boa noite. Ariane Alves, tive um desentendimento com o meu irmão e fiquei sem falar com ele 4 anos e voltamos a conversar 10 meses antes dele falecer. Isso me atormenta há 1 ano porque sinto que devia ter aproveitado mais ele em vida. Ariane, isso é um arrependimento que não tem volta. Agora você tem que pensar, por que em certo momento você deixou de falar com o seu irmão? Você tinha algum motivo?
Porque muitas vezes, pessoal, a gente toma decisão baseado nas informações, nos recursos que a gente tenha no momento. Então a gente não tem como saber lá na frente que o seu irmão ia ficar doente, que o seu irmão ia, né, falecer precocemente. Então a gente também não pode ficar nos culpando por ter respeitado seus sentimentos. Eu não sei o porquê que você ficou sem falar com o seu irmão, mas é pouco você respeitou seus sentimentos, você fez aquilo que era possível para te preservar. Tem muitos motivos, né? E tem também o outro lado de que se não foi alguma coisa grave, a gente tem que aprender a perdoar também. Tem que aprender. A Mima, eu não costumo me arrepender de nada, penso que não deveria ter feito de tal forma, aprendo, não repito e fico remoendo. Esse é o lado bom de pensar, que pelo menos eu me arrependi, mas eu vi o que é certo, eu aprendi alguma coisa. A gente tem que nos aliviar um pouco. A pessoa que mais